Na Semana dos 300, a gente tem abordado muito a questão dos persas invadindo a Grécia e tentando dominar, como uma figura de imagem da Matrix. Mas eu quero mostrar uma coisa interessante. Os persas, eles eram um império, né? Então, como que funcionavam os grandes impérios? Os impérios, eles basicamente eram várias tribos reunidas de vários territórios e elas resolvem centralizar todo o seu poder e conhecimento em um local que será chamado de capital, como a cabeça de um corpo, e a partir dali eles começam a desenvolver tecnologias. E o Império Persa, ele basicamente se desenvolve numa área ultradesértica. Eu enfatizei demais, uma área desértica muito tensa, onde a sobrevivência era muito difícil. Para ajudar a lembrar, se você já viu o desenho do Aladdin, é mais ou menos aquilo ali, ou se você já foi numa praia num verão de 40 graus, igual tem aqui no Rio de Janeiro, imagina aquele vento quente do verão, só que sem água para se refrescar. Isso é o deserto. Então, eles inventaram uma coisa que eles chamam de captador de vento. Como você pode ver, essas torres, elas têm algumas entradas como se fosse um ventilador. Esses ventiladores, tem uns ventiladores que eles são verticais agora, circulador de ar. Então, só que esse é um circulador de ar passivo. O vento quente do deserto entra por ele e passa a ser distribuído pela casa. É engraçado ver esse sistema porque eu fui numa casa uma vez que eu vi um sistema desse, mas foi sem querer. A casa tinha 2 andares de altura e onde ficava a escada para o segundo andar, você tinha um vão, então a casa nunca ficava quente. Porque esse vão, as janelas do segundo andar abertas, pegavam o vento lá do segundo andar, que era mais quente, e jogava para o primeiro andar. Então a casa sempre tinha uma circulação muito boa. E isso sempre me chamou a atenção, porque foi uma casa feita sem engenheiro. Foi o dono da casa que construiu com as próprias mãos. E eu não sei se ele aprendeu alguma noção de engenharia sobre resfriamento de casa, mas eu achei um projeto fantástico. O que me leva ao tema aqui, que é uma Red Pill matinal, que toda terça-feira eu tendo a falar de Red Pill, que é o seguinte: os persas não valiam nada? Se você for um grego ou um espartano, sim, os persas não valiam coisa alguma, mas às vezes para muita gente lá na população deles, os persas faziam muito bem, porque eles desenvolveram essa tecnologia para sobreviver no deserto. Então essa é uma Red Pill que se harmoniza com as outras que a gente tem abordado aqui no canal, que é sobre você evitar se iludir. É uma coisa meio complicada quando a gente tem as nossas emoções, elas ainda estão muito altas, a raiva, a frustração, o medo, a decepção, elas estão altas. Assim como os espartanos, eles estavam temerosos com a presença de tantos persas assim. Mas vale a pena sempre lembrar que antes da guerra estourar com os persas e a área dos gregos, eles sempre foram ótimos parceiros comerciais. Eles sempre trocaram figurinha um com o outro. Eles sempre tinham uma tolerância e um entendimento. E o que me preocupa é que quando você corta as relações, você resolve tomar a atitude de não interagir mais, tudo que sobra são hostilidades. E isso é muito perigoso para você e para todo mundo que está à sua volta. Então, mesmo que você não queira interagir com os persas, tente ver o que tem de bom dentro da Pérsia e absorva. A Matrix é uma droga, ela me explora? Sim. Tente entender como a Matrix funciona e absorva aquilo que é útil para você, porque se a Matrix está de pé, tem muita coisa útil que você pode tirar de lá. As nossas emoções descontroladas, elas vão acabar nos cegando para o grande benefício que a gente pode ter. Que eu de vez em quando eu falo aqui no canal. O nosso lema que está na página inicial é que viver custa, a vida cobra. Mas dá para lucrar se você souber investir do jeito certo. Um bom dia aí para vocês e um bom trabalho para aqueles que estão começando o dia.